Na semana passada, a diretoria da Cidade da Criança aqui de Irati informou que fechará a modalidade abrigo. Os 7 menores que vivem na instituição serão remanejados para casa-lar. As outras atividades continuam aqui na instituição. Tatiane, o que aconteceu? Né? A gente teve semana passada, né, a informação de que a Cidade da Criança vai fechar a modalidade abrigo, né? Então, no caso, as crianças não vão mais ficar aqui na entidade. Né? O porquê que aconteceu isso? Né? Quais foram os problemas ou as situações que ocorreram para esse fechamento? Então, conforme a gente já colocou naquela nota, um dos motivos é a falta de recursos financeiros, né? Quando a instituição surgiu lá em 1992, ela foi mantida por 12 anos com recursos totais advindos da Alemanha. Depois, a Alemanha não suspendeu, ela continuou ajudando, mas pediu uma parceria para o governo brasileiro, no nosso caso, a esfera municipal. E, assim, teve uma diminuição muito grande no número de funcionários, de colaboradores, e as demandas, quando a Cidade da Criança surgiu em 92, eram bem diferentes das de hoje, os acolhimentos. Né? Era fome, era miséria, era pobreza extrema, diferente de hoje. Hoje os acolhimentos eles são muito complexos, né? Muitos problemas de saúde, acompanhamentos psiquiátricos, neurológicos de criança. Então, assim, que demandam um trabalho bem complexo mesmo, por isso que ele já é caracterizado como alta complexidade. O município de Irati, assim, a gente quer deixar bem claro que a Cidade da Criança não vai fechar. A Cidade da Criança vai continuar suas atividades, né, através da proteção básica, que é o atendimento de crianças e adolescentes, vai continuar sendo o nosso foco. Só que nós vamos trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 5 da manhã, atendendo as crianças e adolescentes do bairro. Um dos projetos que já existe há 18 anos, que chama-se Acolhimento Convívio Fraterno, onde nós recebemos crianças em horário de contraturno escolar. Essas crianças, eles vêm e passam o dia aqui, com café da manhã, almoço, lanche da tarde, e tem atividades pedagógicas de contraturno, como outras oficinas e parceiros. Por um exemplo, nós temos uma parceria com o IFPR, o qual passa os alunos bolsistas e voluntários, toda sexta-feira, eles ficam aqui o dia todo dando aula de informática no laboratório. Nós temos professor de yoga, que vem 2 vezes por semana, faz trabalho com as crianças. Nós temos o pessoal do voluntaria, que são nossos parceiros também. Então, assim, é bem dinâmica o trabalho com essas crianças do contraturno. O município de Irati, eu quero esclarecer, nós já estivemos com o prefeito Jorge, e ele nos faz um repasse hoje de R$11 mil por mês. Repasse esse que não é suficiente para manter a demanda abrigo. A Cidade da Criança ainda trabalha na modalidade cuidador residente, que são as mães sociais que moram aqui cuidando das crianças. A gente tem encontrado muita dificuldade na contratação dessas mães sociais, porque elas têm que morar aqui. É até uma orientação do próprio Conselho do Ministério Público Federal para o bem, para o desenvolvimento das crianças, que existe esse cuidador residente. Mas aí temos leis trabalhistas, temos outras coisas que pegam. Né? Então, assim, a Cidade da Criança, ela estava com 2 casas abertas, tendo uma cuidadora para cada casa. O município não, o município já se adequou. Então, assim, hoje eles têm 9 cuidadores para uma casa. Né? Então, assim, começou a se tornar bem difícil, bem insustentável. A comunidade sabe, nos ajuda, a gente faz muito evento social, jantares, chás, mas não consegue sanar toda essa demanda de despesa. Né? E, então, assim, a falta de profissionais, a falta de recursos financeiros, foi assim, um fator preponderante para que a diretoria tomasse essa decisão. E, assim, o que nos alivia é que o município já implantou a família acolhedora aqui em Irati, né, em meados de 2019. Então, é um programa que já foi inaugurado dentro do município. E é o objetivo do governo federal desinstitucionalizar, assim como em países da Europa, né, que as crianças, em vez de irem para um abrigo, eles vão para as famílias acolhedoras, até que a sua situação seja legalizada. Nós não estamos largando as crianças, no momento nós estamos com 7, já houve essa conversa prévia, o município tinha 2 casas, eles fecharam uma, né?
até mesmo porque contavam ainda com a cidade da criança, então eles vão reabrir uma outra casa, né, a qual eles já tinham, para estar atendendo essa demanda. E eu acredito que o Família Acolhedora deva estar meio que logo nativa, porque já foi implantado, né? Então, eu acho que vai ser bem positivo para o município. Bem, como a própria instituição já veio a público, né, mencionar a questão do fechamento, encerramento, na verdade, da modalidade abrigo institucional, né? Eles vão continuar com as atividades de proteção básica e acho que na própria nota técnica eles já explicam, né, quais seriam os motivos, questão de diminuição do repasse da Alemanha que eles recebiam, questão da complexidade que vem ocorrendo nos últimos anos, né, em relação a esse serviço, porque se for para a gente comentar que é tudo uma retomada histórica, né, de como era o modelo do acolhimento, que a gente fala hoje, né, mas antes era falar do abrigamento, né, hoje a gente fala acolhimento, mas todo o percurso histórico de mudança de legislação, de formato de atividade ofertada nessas situações, né? Antigamente, não tinha um número restrito de acolhidos que poderiam estar numa única instituição. Hoje é diferente, né? A gente tem uma legislação que estabelece um número X de acolhidos para um espaço físico X. E para isso um número adequado de cuidadores, uma equipe técnica, e é algo que as instituições não governamentais têm sentido maior dificuldade, né, obviamente. Então não é só a nível municipal, mas isso é um movimento que vem em todo o Brasil, a nível nacional, né? Em 2009 teve inclusive uma resolução conjunta do Conselho Nacional de Assistência Social e do Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, e de lá saíram orientações técnicas que as instituições que acolhiam crianças deveriam seguir, né? E deram prazos, e de lá para cá a fiscalização, o monitoramento, a cobrança tem sido cada dia maior, né? E então, uma das dificuldades, quando a gente conversou com a diretoria, né, com as irmãs, é que a complexidade tem aumentado e para elas tem ficado cada dia mais difícil de assumir essa responsabilidade, né? Então, o município, ele é responsável, né, por essa modalidade. A gente já tem uma casa-lar, fazia essa parceria que sempre vem há anos dando certo, mas que de um tempo para cá, que não é nessa gestão, que não é esse ano, né, vem sofrendo alterações, né, que vem, digamos, de um movimento nacional de que o executivo, o poder público, assuma essa modalidade, né, e o que hoje está acontecendo com a cidade da criança. Então, a modalidade abrigo, a gente fala acolhimento institucional, né, de criança e adolescente, fica de responsabilidade do município. Então, a partir de agora, a gente vai fazer esse movimento, né, em conjunto com a equipe que está lá da cidade da criança, para que as crianças acolhidas, hoje em número de 7, possam a nossa responsabilidade. A gente tem uma equipe técnica, a gente tem cuidadores, né, espaço físico. Então, assim, parece um rompimento do dia para a noite, mas para quem está dentro da área, quem trabalha diretamente, sabe que isso vem desde 2009 com as resoluções e o movimento aí de mudanças mesmo, né? O município, em relação a essa questão, se posiciona primeiramente grato, né? A cidade da criança é a instituição que há 28 anos presta serviço à nossa população, não só nessa modalidade abrigo, mas presta outros serviços de proteção básica, e a nossa parceria sempre deu certo e vai continuar, né? Acho que isso é importante falar para a população. A gente vai continuar desenvolvendo atividades em conjunto com a cidade da criança no nível de proteção básica, e nós vamos nos responsabilizar então pela proteção especial que a gente fala, né, que é o acolhimento de criança e adolescente, conforme já as mudanças de legislação. No final do ano, nós tivemos uma reunião quando eles falaram dessa dificuldade para manter a partir de 2020 por conta desse repasse da Alemanha. E acho que é importante deixar claro, que podem pensar, nossa, mas se a Alemanha não repassa, não vai mais repassar outros
de outros fundos que eles recebiam, por que o município não pode arcar? É que legalmente também, se o município for arcar com 100%, aí não vai a um serviço de não governamental, é um serviço público, então nós temos que nos responsabilizar. Então o município, ele dá esse suporte. Eles vieram no final do ano e falaram, ó, nós não conseguimos, mas porque não tem esses repasses, de repente o município aumentar, mas aumentar também aí não é mais... Então daí seria governamental e não uma ONG no caso, né? Daí a gente teria que fazer isso com várias instituições e não teria como, e nem não é viável e não teríamos como, né? Nem a maneira mais correta, né? Então nós ficamos sabendo disso no final do ano, que eles estavam com essa dificuldade, mas estavam para retomar a conversa no começo do ano. E essa semana, na quarta-feira, que eu recebi o comunicado oficial, né? Teve a reunião com o prefeito, em que realmente eles iriam viável e não teríamos como, né? Mas executar a modalidade de abrigo. E aí, que a gente vai fazer agora, a conversa, né? Já iniciamos desde o comunicado oficial a conversa da equipe técnica do acolhimento institucional, com psicólogo, assistente social e pedagogo, para já ir preparando essas 7 crianças para vir para os nossos espaços, né? E adequando, né, aos espaços. Então a conversa começou no final do ano passado, oficializado essa semana, e nós estamos com esse suporte técnico, estrutural, para fazer isso da melhor forma possível.